Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, segunda-feira, possamos estar aqui juntos para lermos e partilharmos o Evangelho. O Evangelho desse dia é de Lucas 17, de 1 a 6. Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não aconteça escândalo, mas ai daquele que os provocar. Melhor lhe seria que uma pedra de moinho lhe fosse colocada no pescoço e fosse atirada no mar, do que escandalizar um só destes pequenos. Precavei-vos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa. Se pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes volta a ti dizendo: estou arrependido, perdoa-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor disse: se tivesses fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esse sicômoro: arranca-te e planta-te no mar, e ele vos obedecerá. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala dessa situação que também exige de cada um de nós prudência. Dessa segunda-feira, ele vem dizer para mim e para você que é impossível que não aconteça escândalo. Mas aí ele nos chama a atenção para nos policiarmos, para não sermos causadores desse escândalo. E aí o Senhor nos ensina, como nos portarmos para que isso não aconteça. E aí ele vem nos falar também da gravidade que é sermos causadores desse escândalo, de fazermos algo que escandalize os nossos irmãos. É tão grave que ele vem nos dizer que é melhor que seja amarrado uma pedra de moinho no pescoço e seja lançado ao mar, para termos o entendimento da gravidade que é escandalizarmos os outros, principalmente os mais pequenos, aqueles que ainda estão começando na caminhada, aqueles que podem ser desmotivados ou podem ser levados para outros caminhos por causa do nosso escândalo. Então o Senhor está nos dizendo hoje que isso é impossível, mas que nós precisamos estar alerta, estarmos vigilantes para não sermos causadores. E mesmo se vermos isso, se vermos alguns irmãos causando, ele nos ensina como não fazer com que isso se torne escândalo. Aí ele vem nos dizendo, precavei-vos. Ele vem nos chamar a atenção. E ele vem nos dando essa ordem, precavei-vos. É para estarmos preparados, atentos. E aí ele fala: se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa. E aí o Senhor está nos apontando um sinal, que o escândalo pode vir por causa disso. Não só pelo pecado, mas pela falta de perdão. E aí o Senhor nos chama a atenção para isso, que a falta de perdão pode fazer com que eu escandalize os irmãos, ou com que outros irmãos sejam escandalizados. E aí ele vai nos falar tão grande dessa gravidade da falta de perdão, que ele vai dizer: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele voltar te dizendo: estou arrependido, perdoa-o. O Senhor está nos dando uma ordem hoje. E os apóstolos viram que isso era difícil, e eles pediram do Senhor: aumenta, Senhor, a nossa fé, porque é só assim que nós conseguimos perdoar de fato. Pedindo o Espírito Santo para vir sobre nós, para vir limpar o nosso coração, pedindo de Deus essa fé. E aí Jesus diz a ele: não precisa disso, porque se a tua fé, mesmo pequena, mesmo do tamanho do grão de mostarda, se tu tiveres fé, direis a essa árvore: arranca-te, e ela te obedecerá. E aí o Senhor vem nos falar dessa situação também da fé, que não precisamos achar que precisamos ter uma fé enorme. Nós só precisamos ter uma coisa: ter fé, ter essa confiança em Jesus. Que a fé é isso, é esse firme fundamento de acreditar naquilo que não se vê, mas se espera.
Então que possamos nesse dia, nessa segunda, exercitarmos o perdão, exercitarmos essa fé em Deus, esse acreditar que Deus pode, que Deus vai fazer. Não somente que Deus pode, mas que Deus vai fazer. Porque a fé é isso, é pedir ao Senhor esperando, Ele vai fazer, porque Ele pode. É ter essa visão, né, de acreditar naquilo que não se vê, mas se espera, porque eu sei que Deus pode. Então que o Espírito Santo nessa segunda-feira nos batize e nos faça ter esse entendimento, ter essa fé em Jesus, mesmo pequena, mas que acredita que Deus pode, para perdoarmos e para não escandalizarmos uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.